Estamos de volta com Cidade Sustentável. Olá, estamos de volta com Cidade Sustentável. Professora Marília, como eu disse, é uma honra ter a senhora aqui nos nossos estúdios. E o tema, que até foi sugerido por você, é a cultura. O quanto a cultura interfere na vida dos moradores da cidade, na própria estrutura da cidade, enfim, os aspectos relacionados à cultura e cidade. E na verdade, eu vou começar fazendo uma pergunta, embora aqui não seja um programa de perguntas e respostas, entrevistas, né? Mas é uma afirmação que um filósofo alemão e historiador fez no seguinte sentido. Ele afirma que a cultura é um fenômeno social e em que alguns indivíduos são integrados e outros são marginalizados. Você concorda com isso? De jeito nenhum. A cultura atinge todo cidadão que está assentado sobre o planeta Terra e tem o mínimo de inteligência. Por quê? A cultura, da forma como nós entendemos, e eu fui me inspirar na antropologia para buscar um pouco de segurança, para montar todo o meu trabalho a vida toda. É o conjunto de ferramentas, de palavras que você usa para estruturar a sua linguagem, dos sons que você produz, da maneira como você resolve seus problemas, na religião que você acredita, na escola que você frequenta ou não frequenta. Então, ela é muito abrangente. Se o indivíduo nasce numa família escolarizada, que tem uma cultura flutuante muito elevada, ele já tem mais ferramentas para enfrentar e observar a realidade do que uma criança que cresce sem o apoio de pai ou de mãe. Como diz o filósofo alemão citado no início da nossa fala, ele diz: quem fica de fora da cultura escolarizada. Nós não podemos entender cultura como arte. A arte faz parte da cultura. Ele já afirma que ele entende a cultura como arte. E até que no que você está dizendo, né, quando a gente vai buscar algum conceito do que vem a ser cultura, né, e existem afirmações que dão o seguinte sentido, que a cultura é a compreensão da própria civilização. Tá? E eu até li, eu não lembro onde agora eu li isso, que faria a seguinte afirmação: se o conjunto dos conhecimentos fosse uma pessoa, o nome dessa pessoa seria cultura. Mas aí nós temos aquela questão, né? A falta de cultura, né? Você até se refere a isso aí, né? Nós denominamos de simplesmente ignorância. Tá? O quanto, né, a cultura ou a ignorância interfere naquilo que diz respeito aos interesses de uma comunidade ou de uma cidade. Isso, então vamos pensar numa pessoa, qualquer cidadão, ele tem necessidades biológicas, ele tem fome pelo menos 3 vezes por dia, ele tem necessidade de repouso, ele caminha, ele tem necessidade de se abrigar do frio ou se proteger do calor. Cada cultura, em cada tempo e em cada espaço, oferece as ferramentas para isso. Nós não pensamos de jeito nenhum de montar uma festa em casa de aniversário de um filho, de um irmão, de um parente, servindo olhos de carneiro, nem formigas fritas. Porque a nossa cultura não ofereceu ferramentas desta categoria para o povo brasileiro. Ofereceu o que para a gente? Ofereceu de início mandioca, ofereceu animais que são assados, principalmente o gado, o porco, a galinha, o galo, o pato, o ganso. E hoje a gente até está vendo o escândalo que está sendo provocado pela matança de cavalos que estão servindo de alimento em algumas
culturas. E para alguns países isso absolutamente normal. Comer cachorro. Comer cachorro. Para nós, comer cachorro provoca um mal-estar incrível, principalmente porque a gente é muito afetuoso com esse animal. Aliás, eu estive na China no ano passado e eu notei nas cidades a ausência de animais na rua. E quando eu via, eram pequenos animais, pequenos cachorros. E eu perguntei à pessoa, o chinês que estava servindo de intérprete, né, até, por quê? Porque em algumas localidades, realmente, eles têm o costume de abater os cachorros maiores e servir como alimento. Então, veja, é uma ferramenta que a cultura oferece. Para nós, ela não tem esse significado de apreciação positivo. Para nós é negativo. Então, só para a gente mostrar a relatividade das diversas posturas que as pessoas têm. Se uma pessoa dentro de casa já recebe uma série de informações a mais, se ela ouve música clássica ou se ela ouve rap, se ela gosta de dança de um tipo ou um flamengo de outro, ela vai se identificar na movimentação do seu corpo com os ritmos que ela cultiva dentro de casa. Então, isso tudo vai nos levar à compreensão um pouco maior da cidade. Acontece que nas sociedades contemporâneas, letradas, não vou falar nas iletradas, que seriam os aborígenes, algumas tribos indígenas, algumas tribos africanas, mas vou falar na sociedade letrada. Eu não estou diminuindo a outra, porque ela tem formas de saber se vai chover ou não, o que acontece com a formiga saúva quando ela está saindo de uma localidade indo para outra. Tudo isso é leitura, ferramenta que a cultura oferece para estas sociedades que nós desprezamos. São burros, ignorantes daquilo que nós sabemos. Sim. Assim como nós somos ignorantes com relação ao que eles sabem. Nesses aspectos, né, que você está abordando, né, eu diria o seguinte, que mesmo para quem trata do assunto, né, eu vou me situar aqui no campo jurídico, né, mesmo no campo jurídico, na área jurídica, há uma confusão muito grande, por exemplo, entre o que é cultura e o que é meio ambiente. A maioria dos juristas, né, tratam do assunto cultura como se cultura fosse um bem, também um bem ambiental, ou uma espécie, como se meio ambiente fosse gênero, do qual eu totalmente discordo desse aspecto. E isso tem repercussão também na interpretação da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional. Mas esses aspectos aqui dizem respeito a um outro tema. O nosso tempo agora desse primeiro bloco está terminando e no próximo bloco vamos procurar abordar o seguinte aspecto, né? Justamente se você enxerga algum limite intransponível entre cultura, por exemplo, e ambiente. Até o próximo bloco. Voltamos em instantes com Cidade Sustentável.